Olá, pessoal! Hoje eu tô aqui para gravar para vocês. Eu vou gravar uma série de vídeos aí explicando, né? Me pediram, né? Recebi várias perguntas. Elaine, isso pode, não pode pelo Feng Shui? Isso ali pode na cozinha, pode no quarto, não pode no banheiro? Como é que eu faço se é errado, se é certo? Então vamos lá. Me pediram para falar sobre esse assunto, então eu resolvi fazer uma série de alguns vídeos aí para desmistificar aí algumas coisas que podem, não podem no Feng Shui, o que é verdade, o que é mentira, vamos chamar assim, das coisas que podem ou não, gente, porque na verdade é assim, ó. Feng Shui, ele é uma vivência, é uma técnica chinesa de harmonização de ambientes, ok, mas ele é uma vivência do seu dia a dia, para te trazer prosperidade, fartura, abundância, saúde, felicidade, né? Lembram do nome dos guás? Aí, família, prosperidade, relacionamento, criatividade, saúde, trabalho. Então, assim, eu tenho que estar bem em relação a tudo isso. Eu tenho que estar em harmonia com todos esses guás, com todos esses setores. Então, tem coisas que o pessoal fala, inventa, aumenta, que não é prático, que não é do Feng Shui, tá? E não é da vivência do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, né? Tem coisas assim, mirabolantes que o pessoal fala, que não faz sentido, não tem fundamento, tá? Outra, o Feng Shui, sim, ok, oriental, lá na China, tal, Japão, lá para aqueles lados, beleza. Mas nós temos uma outra estrutura no Ocidente, da nosso Sol, da nossa situação geográfica, de todos os hemisférios, e aí vai. Então você tem que adaptar, e não é modificar, tá, gente? Eu não inventei adulterar a técnica pro meu jeitão, não. Tudo você tem que olhar pelo contexto de onde você tá, né? Oriente, Ocidente, né? Isso é em relação a uma radiestesia também, isso é em relação ao Feng Shui, isso é em relação ao solo onde a gente vive, a comida que você vai, o sol, a posição de sol, a intensidade de sol. Um lugar que tem 2 meses de sol, a energia é completamente diferente de um lugar que tem o ano inteiro sol. Né? Você pega países aí que os caras veem o sol uma vez por ano. Então é assim, não dá para generalizar, assim, a técnica é a técnica, isso não se muda, ok? Vamos deixar bem claro isso. Mas assim, você tem que adaptar, não sei se adaptar é a palavra certa, ajustar para a sua realidade onde você vive. No seu Brasil, na sua China, nos seus Estados Unidos, na sua Austrália, cada canto tem os hemisférios que dividem, tem os polos, tem as energias, tem tudo isso. Então você também tem que adaptar conforme aonde você mora, adaptar conforme a vida que você tem, se é num apartamento, se é numa casa, se é no seu trabalho, se é num sítio, se é numa chácara, se é numa edícula, você tem que fazer essa leitura desse local também, por isso que existe o que a gente chama, nós somos alma, habitamos esse corpo é a casa da minha alma. A casa que eu habito também é um corpo de um jeito dele, e ali dentro tem uma alma. Hoje eu tô numa alma mais apertadinha, que é um apartamento. Hoje eu tenho uma alma que é um pouco maior, que é uma casona. Hoje eu tenho uma alma que é uma sala que eu alugo. Hoje eu tenho uma alma que é uma empresa que eu tenho. Mas é uma alma. Essa alma é a essência, é a função do Feng Shui, tá? Mas você ajusta e adapta ela conforme a sua necessidade, onde você vive, como você flui a sua vida. Como eu falei, de sol, de terra, de solo, de intensidade, de tudo. Então não dá para dizer que é uma regra. Tem que ser assim. Tem escolas do Feng Shui que a única correção do banheiro é pintar a porta de vermelho. Pô, Elaine, eu detesto vermelho. Bom, eu adoro. Já falei isso pra você em vídeos anteriores. Eu falei pra vocês isso daí. Mas é o único jeito. Toda vez, aí tá, eu vou pintar a porta de vermelho, então é a correção, vou lá, meto vermelho na minha porta do banheiro. Toda vez que eu passo por aquela porta, eu olho com uma raiva para aquele vermelho, porque eu não gosto de vermelho, porque eu detesto uma porta pintada de vermelho, porque minha função não é vermelho, não combina comigo, eu não gosto, então toda vez que eu olhar para aquela porta vermelha, eu vou estar com uma raiva na porta, ela vai trazer a cura? Ela vai me trazer a harmonia? Ela vai me trazer a solução do problema ou do processo que eu estou vivendo? Não, ela vai piorar. Então você tem que adaptar a cura, vamos chamar assim, a harmonização, conforme o que você precisa.
é como eu já falei isso para vocês, nas várias frentes de trabalho, quando eu tenho de tratar uma pessoa, por exemplo, ela tá com problema no rim, tá, então tem que tomar tal remédio, putz, tal fitoterápico, uma erva, pô, ela tá grávida não pode, e aí, ela não tem cura? Ela não tem salvação? Ninguém vai olhar a dor que ela tá sentindo? Não, você tem que ter uma outra frente de trabalho, você tem que ter uma outra coisa que se adapta àquela situação. Grávida, não grávida, por exemplo. Casa no Feng Shui, gente, é a mesma coisa, tá? Então eu vou fazer essa série de vídeos para vocês, para desmistificar coisas aí. Vão me mandando perguntas também, por favor. Elane, pode pôr o parafuso com porca ou sem porca? Não, gente, com porca é para isso, sem porca é aquilo. Lógico, tem coisas como eu gravei lá da cama. A cama é o seu lugar de porto seguro, né? No vídeo anterior aí da sessão que eu fiz, né? De vídeos aí sobre cama, sobre quarto. A cama é onde você descansa, é onde você repousa, é onde você reabastece sua energia. É óbvio que você não vai me pôr, como eu falei pra vocês, naquelas cama box que eu já achei, gaiola, vara de pescar, uma espingarda, o rastelo que você tira. Óbvio que isso você não pode, né? Mas a gente não pode adaptar? Tem coisas que você vai adaptar, mas tem coisas que realmente não podem. E por que eu tô dizendo isso? O Feng Shui, lógico, ele é uma técnica, mas ele também envolve o seu emocional, o seu racional, a sua mente, o que você está vivenciando no momento, o seu físico, a metafísica, os seus processos psicológicos. Então é assim. Por isso que eu vou desmistificar essa situação para vocês entenderem. Por quê? Existe um porquê. Tem que pintar de vermelho. Mas por quê? Porque assim acabou, tem que ser vermelho. Se não for vermelho, deu ruim e danou-se. Não. Tem um porquê de ser vermelho. Putz, Elaine, mas eu trabalho num consultório onde eu recebo um público eclético e eu não posso pôr uma estátua de um orixá. Não pode. Tá, então o que você vai colocar? Uma pedra. Ela tem o mesmo efeito espiritual, tá? Tô dando exemplo. De uma espiritualidade para ser consertada, para ser ajustada, para ser, né, curada, harmonizada, que uma estátua de um orixá, que uma estátua de um Ganesha, que uma estátua de uma Nossa Senhora Aparecida. Eu não posso colocar isso no meu espaço, no meu consultório, no meu escritório, porque lá tem várias pessoas de várias religiões diferentes. E, pô, você vai criar um atrito porque tem que ser a estátua da Nossa Senhora? Não, você bota uma pedrinha. Ela faz a mesma função, ela tem o mesmo efeito, ela tem o mesmo princípio de cura, porque tem a tua intenção nela. Vale a mesma coisa para a porta vermelha do banheiro. Eu detesto aquela porta vermelha, quando eu passo por ela toda vez. Ela vai curar minha casa? Não vai. Ela vai me trazer mais ódio. Então, assim, é adaptação. Então, eu vou dizer para vocês, isso pode por esse motivo. Isso não pode por esse motivo. Existe um explicar, né, uma explicação por trás do poder ou não poder, do ter ou não ter, disso sim e isso não. Ou se isso pode para nós aqui, mas a técnica fala desse jeito, mas para nós a gente adapta por esse motivo, como eu falei agora. Tem que ser a estátua da Nossa Senhora. Não, pode ser uma pedra, ela tem a mesma função espiritual. Então é nesse sentido, eu vou desmistificar para vocês aí nessa série de vídeos que eu vou fazer para vocês. Mandem perguntas do que pode, o que não pode, tem dúvida, manda. Eu gravo um vídeo explicando isso pode, isso não pode e o porquê. Tem um conceito, tem verdades e inverdades aí em cima desse conceito de que isso pode ou isso não pode. Como eu falei, embaixo de uma cama, você nunca vai pôr uma espingarda, gente, pelo amor de Deus. Aquela conexão vai te fazer mal, tá? Como desmistificar onde põe remédio, desmistificar o que pode de ponta e não pode ter ponta, o que pode de cor, de objeto, de formato, tudo. É isso que eu quero esclarecer para vocês, para a gente ter uma ideia de que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Fazer uma consultoria de Feng Shui na casa, trabalhar com os elementos do Feng Shui, harmonizar nossa casa, nosso templo, né, nosso porto seguro, com o Feng Shui. Não tem mistério nenhum, mas tem o que pode, o que não pode no correto. E no verdadeiro com fundamento, com uma explicação. Que planta, porque não pode plantar, não deve se pôr planta, tem que ser assim, tem que ser assado. Tem um motivo pela qual pode, e tá tudo certo nas escolhas que a gente dá, tanto que quando eu faço as minhas consultorias, que vai apostilada, com os projetos, com tudo certinho, eu dou uma série de objetos, uma série de cores, ou de formatos, ou de elementos, que a pessoa pode... O papel tá voando de novo, gente. Ao vivo a gente, né, acontece isso.
uma série de itens. Dentro desses itens, a pessoa escolhe o que mais combina com ela, o que mais combina com o jeitão dela. Tem casas que são mais coloridas, tem casas que são mais clean, mais serenas. Depende também da porta da entrada da casa. É uma casa água, uma casa ar, uma casa fogo, uma casa terra, elementos. Então aquela casa vai ser mais despojada, ela vai ser mais clássica, ela vai ser mais colorida, ela vai ser mais clean. Isso também influencia o tipo da casa e o tipo do perfil da pessoa, né? E dos habitantes, né? Os moradores dessa casa, desse espaço de trabalho. Então é para isso que eu vou fazer essa série de vídeos, tá? Para esclarecer dúvidas, questões. Ah, mas eu não ouvi falar, não sei aonde, lá no Google que eu joguei, que não pode pôr essa garrafa aqui. Mas por que não pode? A pessoa te explicou por quê? Porque tem que fazer sentido para a mente, para o emocional, para o sentir, né? Para o pensar, para o sentir, para você executar. Senão não faz sentido. Eu botei lá porque falaram que é vermelho. Mas por que vermelho? Pode ser laranja? Pode ser azul? Às vezes pode. E vocês vão no Pai Google aí, né? Joga no Google e acha. Mas a pessoa não te explica um porquê. Tem um fundamento. Como a gente fala nas terapias, né, ditas alternativas, a gente não vai tratar o efeito, a dor. Eu vou tratar a causa dessa dor. Então, quando eu falo para vocês, isso pode por este motivo, isto não tem fundamento, não pode por isso, tem que ter um porquê. Então, são esses porquês, são essas dúvidas, são esses poréns aí que eu quero explicar para vocês, tá? E me perguntem, por favor, me perguntem. Não fiquem com uma dúvida, eu acho que eu... Não. Vamos fazer na certeza? Para harmonizar de uma maneira correta e o Feng Shui, propriamente por si só, se fazer acontecer na casa de vocês, no trabalho de vocês, da maneira correta e fluindo, funcionando, funcional. Não porque eu acho ou porque falaram que tem que ser assim. E se eu não gosto, como é que faz? Então... Bora esclarecer isso? Conta aí com a pergunta de vocês. Beijo, gratidão!